falando esse negócio esse negócio aqui é coisa dos Estados Unidos, velho. Isso aqui é coisa pros americanos, não tem nada a ver comigo isso aqui. Mas quando eu entrei no palco aquele dia, junto com o Todd White, assim, antes de começar, eu comecei a ver tanta camisa da seleção brasileira. Falei, tem alguma coisa aqui hoje, velho. Eu não sei o que é, mas parece que Deus me botou numa emboscada. Eu não sei o que é esse negócio. E daí, quando vocês começaram a ministrar, velho, o céu rasgou. Até hoje, Brunão, eu viajo o mundo, velho. Tem nego que tava naquele estádio lá, quando os caras me... Theo, eu tava lá em Orlando. E os caras falam, aquele set do Brasil mudou minha vida. Foi diferente, cara. E é isso que eu tenho falado, cara. Já há um tempo, tipo... Todo mundo tá começando a reconhecer o que o Brasil tem, menos os brasileiros. Eu acho, velho. A gente tá num lugar, velho, que a gente não entende o que Deus pôs na nossa mão. Você crê que até o momento... Hoje tem muita polarização, muita gente pode falar muita coisa quanto que eu vou falar. Mas a gente vive um momento, até no momento geopolítico e financeiro, econômico, que, mano, eu enxergo como uma graça, porque eu jurava que a gente ia cair num quebra nessa pandemia, que eu falei, cara, vai dar muito ruim pro nosso lado. Aí tá saindo muito, super bem, muito véio. ruim. Uma sensação eu de jurava. Irrecuperável, né? Falei, mano, vai ser irrecuperável. A gente tá vindo de uma decadência financeira gigante, junto com um rombo financeiro gigante, uma crise política gigante, trocamos agora, outro viés ideológico está entrando pro país, que a gente nunca passou, pandemia. Falei, mano, vai quebrar o país. E de repente a gente vê uma segurança, entre aspas, não estou falando que nós não sentimos inflação, não somos invulneráveis, né? Lógico. Mas, cara, eu vejo uma graça sobre a gente nesse momento que... Não sei se você crê que seja espiritual, seja uma graça cedida por Jesus. Cara, eu vou só falar uma coisa, Matheus. Anteontem, a gente estava numa reunião, o Brunão estava na reunião com a gente também, dos pastores lá, e veio o doutor Antônio Cabreira falar uma coisa. Foi forte, né? O cara deu uma aula. Ele aqui, cara. Você tem que fazer com ele, velho. Qual que é a área dele? Nossa, mano, o cara foi ministro... Todas. A gente brincou que a gente está atuando nas 7 esferas, das 9 esferas das 7 esferas. O cara atua de verdade em 4 das 7. O cara é um dos maiores produtores de soja do Brasil. Nossa, do agro. Então, do agro, de negócio. O cara foi ministro de agricultura do Fernando Collor. O cara é vice-chanceler ou vice-presidente do Mackenzie, então na área da educação. Um presbítero da igreja. Então, quer dizer, é um homem de Deus, conhece Bíblia, enfim. Vergonha de entrar na presença do cara. Não, o cara é muito conteúdo, né, Brunão? Muito. Imagina. Você não tá entendendo. Vou trazer ele aqui, meu. Então, mas daí ele trouxe uns dados que eu não tinha noção. Quer dizer, eu já tinha escutado, mas... Os dados globais que ele traz com foto e dele no lugar. Estatística. Na Hungria, e ele assim, ó, lá na Hungria. Na Coreia do Norte. Coreia do Norte. Ele na Coreia do Norte. Coreia do Norte, velho. O slide dele é empírico, total, assim. O cara é empírico. Ele viveu total. Mas ele falou uma coisa, de 30... Para pra pensar. De 30 milhões de Bíblias impressas no mundo inteiro. No mundo inteiro. 9 milhões foram impressas no Brasil. Um terço, praticamente. De 4 pratos de comida no mundo inteiro, 1 prato foi produzido no Brasil. Então, cara, você começa a ver assim, o alimento natural e o alimento espiritual, a projeção que o Brasil tem. A proporção. Você entendeu o que eu tô falando, cara? O Brasil é muito importante, velho. Saiu agora recentemente aqui um vídeo do Paulo Guedes falando lá sobre... Você viu? Nossa. Eu não vou poder repetir o que ele falou aqui. Mas tô um pouco me lixando. Mas o cara fala, cara, no início do século, cara, 2 bilhões a gente gastava aqui em comércio com a Ásia, com a China, e 2 bilhões com a Europa. Daí ele começa a trazer a proporção, velho. Ele falou assim, Europa, é melhor vocês começarem a tratar bem a gente. Vocês estão se tornando irrelevantes, de acordo com a macroeconomia brasileira. Então, quer dizer, o Brasil hoje ele é um player. Entendeu? Exato. Muito grande, muito importante no cenário global, cara. Então eu vejo isso, cara, como algo que, assim, você pode ver de 2 ângulos. Um ângulo é por que o Brasil está prosperando no físico ou está sustentando, enquanto todo mundo está em crise, o Brasil está se dando bem. Se sustentar hoje já se dá muito bem. Entendeu? Pô, superávit fiscal no ano que a gente tá passando, cara, isso aqui é uma coisa assim que... Deflação. Exato, cara. Vai comparar os nossos vizinhos da Argentina, vai comparar com os Estados Unidos, cara.
né? Vai comparar com a Europa. Enfim. Estão projetando já uma... Você começa a pensar, por que no âmbito natural as coisas estão indo bem, a igreja está prosperando? Ou a gente pode olhar porque Deus está fazendo algo espiritual, está refletindo também no físico. Seja de qual for o ângulo que você for assistir isso e analisar isso, eu vejo que a gente tem que começar a entender o papel de liderança que a igreja evangélica brasileira tem na igreja mundial. A gente não pensa nisso. A gente não pensa. A gente ainda tem que se livrar de uma síndrome de irmão mais novo, uma síndrome de terceiro mundo, patinho feio. Você está entendendo? Então, tipo, cara, a gente tem que começar... Não para inflar o nosso ego, longe de nós isso. Mas para a gente ser bom mordomo daquilo que Deus pôs sobre nós. Tem uma graça sobre o Brasil. Cara, os nossos cultos, cara, os nossos ajuntamentos, a unidade, com todos os defeitos que a gente tem como pastores e como líderes, a gente consegue conviver um com o outro, cara. Você vai para os países aí onde tantos anos já vivem o evangelho, os caras eles não se falam, velho. Não se bica, né? Isso aqui não existe, Brunão. É muito raro, é uma coisa muito nichada. Entendeu? Você trouxe aqui um amigo nosso aqui antes para entrevistar, você vai trazer uma amiga nossa depois aqui para entrevistar. Tipo, todo mundo concorda com tudo? Não, mas a gente tem um mínimo de comunhão, de koinonia, e todo mundo divide uma coisa em comum. A gente quer ver uma geração evangélica no Brasil se levantar com pureza, com santidade e viver o evangelho de verdade para ver um Brasil sendo discipulado. A gente quer, cara. Cada um vai fazer do seu jeito que é convicto, mas a gente quer isso. Isso é raro, velho. A gente não percebe o quão privilegiado a gente é, eu penso. E nessa caminhada tua pelas nações, com tantos pastores e líderes, qual é a visão que eles têm tido e olhado, visto sobre o Brasil? Cara, eles reconhecem, cara, que o Brasil tem uma parada especial. Mas eu acho que a gente, assim, eles reconhecem, o Brasil tem um fogo. Todo lugar que eu vou, os caras falam, we need the Brazilian fire. Precisa do fogo brasileiro. O Brasil tem um negócio que... Eu encontrei assim Jacobs no final do ano passado. Sei. E aí a gente estava jantando junto. Aí eu falei para ela assim, eu estava no The Stand lá em Orlando. Ela falou, né? Eu falei para ela. Você lembra que ela entrou? Você lembra que ela entrou? Eu falei assim, eu lembro de você entrando. Ela virou e falou assim, eles não gostaram do que eu falei. E o que ela falou foi, né? Eu não lembro com exatidão. Ela falou que os americanos tinham que aprender com os brasileiros a cumprir a grande comissão. E que os americanos... Precisamos do fogo do Brasil. E ela falou, os americanos têm que se arrepender do pensamento autossuficiente americano, que é nós conseguimos cumprir toda a grande comissão. Os Estados Unidos não vai cumprir toda a grande comissão. Os Estados Unidos precisa do Brasil e das nações para cumprir a grande comissão. Ela falou isso. Foi forte. Muito. E ela falou assim, eles não gostaram do que eu falei. Não, é óbvio. E ela só subiu, só estendeu a mão pedindo o microfone. Assim. Cutucou. Ela não estava nem no plano, não cara. Tava. Não estava no script. Ela entrou lá, ela tem toda a autoridade para fazer isso, né? Baita profeta de Deus, Vai barrar a mulher? E quando o Lou Engle viu ela subindo, ele já entregou, já. Falou aqui, ó, a profeta aí, já tem uma palavra de Deus. Ela liberou. Ele liberou certinho, cara. Foi aquilo que o pessoal que estava no estádio, que era ligado ao Brasil de alguma maneira, seja filho de imigrante ou imigrante, precisava escutar, cara. Porque você tá ligado também, você vai muito para os Estados Unidos, você vê que o brasileiro, quando vai para os Estados Unidos, existe uma pecha, você é um imigrante, você é diminuído aqui, você é um menos, entendeu? E eu acho que a esperança da igreja americana hoje está na mão dos imigrantes. Eu acho não, tenho certeza. Sério? Tenho certeza, absoluta. Absoluta. Você pega hoje nos Estados Unidos, abaixo de 30 anos de idade, cara, o que está acontecendo de mover do espírito está na igreja étnica, não está na igreja branca americana. Verdade. E eu falo isso para os americanos, os caras não gostam. Até hoje os caras não gostam, eu falo, velho. Sabe o que eu falo assim? Eu falo, teus filhos vão ser pastoreados por latinos, por asiáticos e por negros. Os caras ficam assim. É isso, velho. Estados Unidos mudou, mano. E a relevância da igreja brasileira lá, você tem acompanhado alguma coisa? Cara, eu conheço um pouquinho, mas eu vejo assim que... É que os Estados Unidos é uma nação que atrai muita imigração, né? Então, por mais que tem bastante brasileiro, você vai por algum lugar assim, tipo...
região de Boston ou região da Flórida, você vai ter bastante concentração de brasileiros e você tem, lógico, outros bolsos pelos Estados Unidos. Só que, cara, hoje a maior imigração nos Estados Unidos é asiática, não é nem latina. Mais do que os latinos? Mais, asiático. Latino, também tem um fator, né, que os asiáticos você não consegue chegar lá nadando, né? Então você tem que ter uma documentação, então os caras têm controle. Tem muita imigração latina que ele não tem controle, né? Então você não sabe. Sim. Mas dos que estão documentados, a imigração asiática é o dobro da imigração latina. Caramba. E quando a gente fala asiático, não é necessariamente chinês, japonês, coreano, como a gente pensa. Você está falando muito da Índia, você está falando muito do sul da Ásia. Entendeu? Então, quer dizer, assim, a sociedade americana ela está mudando de rosto. Então, aquela ideia que a gente tinha do americano branco, loirinho de olho claro, cara, está mudando. Em 2040, os brancos já vão ser minoria. 2040. Vai ser um negócio meio Brasil, assim. População geral, os brancos vão ser minoria nos Estados Unidos. Oxigenação geral. E o pessoal pensa, vai estar cheio de negros. Não é. Os negros também estão abaixando. Está crescendo latino e asiático. Muito parecido com o Brasil, né? O Brasil é uma miscigenação total, né? Eu acho que assim, a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos é que assim, o Brasil, velho, as raças se casam entre elas, né? Se misturam. Lá eles têm a representação, cada um no seu quadrado, né? Que a gente recebe bem, né? Cada um no seu quadrado lá. Então, quer dizer, mas eu vejo assim, a esperança da igreja americana está na mão dos imigrantes. Dos imigrantes ou dos filhos dos imigrantes. Eu vejo isso nitidamente. Então, qualquer um que está estudando missiologia, ou está estudando a igreja norte-americana mesmo, você conversa com os caras, é isso, velho. Está acontecendo essa mudança, esse shift, entendeu? Então, é natural que mude a cara, e é natural que o filho do imigrante, que tem o passaporte americano, que não é, talvez, o típico americano que a gente tem como estereótipo, ele vai estar mais aberto para alguém que pareça que nem ele, que vem do Brasil, que vem da América do Sul, que vem da África, que vem do sul da Ásia. Ele vai estar mais aberto para aquilo. Então, assim, é natural. Você pega hoje os brasileiros que moram nos Estados Unidos, o filho de brasileiros que já nasceram lá, cara, o cara tá escutando o Brunão, mas tá escutando o Maverick City também, pô. O cara tá escutando a Louvor e Adoração do Brasil, mas tá escutando lá Carrie Job, entendeu? Ele escuta talvez uma palavra do Stephen Furtick, mas tá escutando um pregador brasileiro também. Então, ele vive nos dois mundos. Então, você agora acelera esse tape aí, 15 anos para frente. Ele vai estar muito mais aberto porque vier do hemisfério sul. Sim. Isso faz sentido? Eu tô falando? Então, por isso que eu tô falando, cara. A gente tem que acordar e falar assim, mano, a gente tem uma liderança que não é só para a nação, cara. E digo mais, a América Latina precisa do Brasil. Os caras vão pensar que eu sou nacionalista aqui. Mas eu ficava perguntando para Deus, por que o Senhor, desde moleque, me deu essa coisa de nações, cara? Por que não foi uma coisa de falar, eu quero? Eu era cair naquilo, velho. Entendeu? Eu nasci naquilo, velho. Então, até porque eu sou imigrante. A minha família é família de imigrante no Brasil. Então, meus avós vieram do Japão. Minha tia nasceu no Japão e veio. Então, minha mãe já pegou a época que ela nasceu no Brasil. E a gente cresceu na comunidade nipônica. Então, quer dizer, eu vejo isso como uma naturalidade. O Brasil levantando uma igreja, lideranças que a América Latina vai... Eles já estão olhando, cara. A América Latina já está olhando. O México, eu estava no México semana passada. Eles já estão olhando para o Brasil, cara. Entendeu? Então você veja, a América Latina já está olhando para o Brasil. Os caras me perguntam, e aí, cara, o que vocês estão fazendo lá no Brasil? E o que Deus está falando lá? Eles já estão procurando, cara, traz. Entendeu? Então eu vejo assim, cara, a necessidade do brasileiro entender quem que a gente é, cara. Nós temos uma coisa de liderança. Os nossos vizinhos estão numa decadência religiosa, política, econômica muito grande, cara. E essa graça que a gente tem sobre nós... E como é que você acha que a igreja precisa fazer a manutenção desse ambiente que a gente vive? Sendo e o crescimento sendo responsável, que a gente estava conversando. Pô, você pegou a época, né, do avivamento da Argentina, né? Escutava os caras virem aí, mano. Pô, eu peguei a época que o Carlos Anaconda
E década de 80, lotava o ginásio do Ibirapuera, lotava o Maracanãzinho. Pô, mano, era pilhas de cadeira de roda, velho. E todo mundo... Eu tava conversando com um pastor lá de Belo Horizonte uns meses atrás, acho que uns 2 anos atrás, na verdade. Ele me contou a história dele, cara, com o avivamento da Argentina. Ele que foi um pastor muito envolvido com o mover de Deus lá em Belo Horizonte. Ele falou, Theo, quando a gente chegou lá em Buenos Aires, correndo atrás, se movendo atrás dessa nuvem, cara, ele começou a contar que quando ele foi perguntar sobre o avivamento da Argentina no aeroporto, quando ele chegou, o guarda caiu debaixo da unção, velho, no aeroporto. Quando o cara chegou no estádio, comprando água do ambulante, do vendedor ambulante, velho. O Carlos Anaconda estava dentro do estádio do River Plate, esqueci o nome do estádio, Monumental de Nunes, dentro, lotado, estádio grande pra caramba. E o Carlos Anaconda começou a fazer libertação lá dentro, velho. O cara que tava vendendo água fora pros pastores brasileiros, esse pastor lá de Minas, mais uns 2 colegas dele também, o cara começou a manifestar demônio lá na hora. Os caras fizeram a libertação do cara lá na hora. Então, quer dizer, tipo, pensa, velho. A nação foi impactada por aquilo. As nações vinham pra Argentina para receber o fogo do Espírito Santo, cara. Daí você joga um pouquinho, tipo, 10 anos pra frente, 15 anos pra frente, começa um mover de Deus na Colômbia, de crescimento de igreja. Só que a Argentina meio que reteve ali pra eles, né? Reteve. Não enviou. Não enviou missionários. Você raramente encontra argentinos no campo missionário. Uhum. Mas depois, uns 10, 15 anos depois, você vê na Colômbia um mover de Deus, que as nações também foram aprender na Colômbia. Como que a gente faz para discipular e tudo mais? Então, quer dizer, 2 países vizinhos, fronteiras com o Brasil. Olha o estado deles hoje. Praticamente no caminho da Venezuela, os 2. A Argentina um pouquinho mais na frente da Colômbia, mas os caras... A Colômbia agora, pôs um presidente que era guerrilheiro. Não era isso, Kriegner? Era. Guerrilheiro, cara. Entendeu? Então, quer dizer, você vê uma situação que você fala assim, tá bom, o que adianta a gente ter no Brasil megas igrejas, uma cultura evangélica tão forte, a gente não consegue ver o evangelho impactando as estruturas da cultura. Então, por isso que eu acho que você pergunta o que a gente tem que fazer, a gente tem que ser responsável, velho. A gente tem que, como juventude evangélica brasileira, a gente tem que deixar de ser omisso. A gente tem que viver de maneira missional. A gente tem que começar... Eu estava num congresso lá no Sul, recentemente, cara, 4 mil, não vou nem falar o nome, mas que você conhece. E eu fiz uma pergunta, quem aqui, 4 mil jovens... Eu perguntei, quem aqui já ouviu falar do termo grande comissão? Mano, se 1/5 é muito, exagero, se for 1/5. Nossa. Os caras não sabiam que era grande comissão, velho. Entendeu? Então, quer dizer, a gente não tem um senso missional. O evangélico brasileiro tem que ter um senso missional. O evangelho, é que nem o pastor Abe Hilber fala, eu escutei ele falar assim, um discípulo de verdade carrega no seu DNA a vontade de fazer discípulos. Então, esse papo politicamente correto. Cara, eu sou evangélico, você é da outra fé aí, você fica aí, eu fico aqui. Mano, se você realmente... Eu não quero saber se você é evangélico, você é discípulo de Cristo? Se você é um discípulo de Cristo, dentro do teu DNA você tem compaixão por essa alma, porque você tem a convicção que essa alma que não tem a tua fé precisa da fé em Cristo para ser salva. Então você vai sobrepujar as barreiras do politicamente correto para falar, cara, você precisa de Jesus. Você vai fazer isso com amor, você vai fazer isso com respeito, você não vai discriminar, mas você vai fazer algum jeito de falar, meu irmão, você precisa conhecer Jesus, cara. E não simplesmente aceitar, não, você fica aí com a tua fé, eu fico aqui com a minha fé evangélica e ponto final. Porque daí você começa a ver já que isso começa a matar o senso missional de uma geração. Isso aí já é o início do declínio, velho. Então você pergunta, o que a gente tem que fazer? Tem que ser responsável, a gente tem que vestir a camisa, tem que começar a viver de uma maneira missional, a gente tem que saber se posicionar, ser contra aquilo que a Bíblia é contra, ser a favor daquilo que a Bíblia é a favor. O que a Bíblia é a favor? A Bíblia é a favor de casamento, a Bíblia é a favor da vida, a Bíblia é a favor de autorresponsabilidade, a Bíblia é a favor de compaixão ao próximo, a Bíblia é a favor de uma justiça racial, a Bíblia é a favor de cuidar do ambiente. A gente é a favor daquilo que a Bíblia é a favor, a gente é contra aquilo que a Bíblia é contra. Só isso, velho. Entendeu? Então, quer dizer... É só fazer a conta agora. Mano. Mas nego nem lê Bíblia, né, velho? A galera é muito passional hoje, né? A galera, por exemplo, num posicionamento como cristão...
vamos ver um pouquinho de política, a galera vai muito mais pela belezinha do que é falado, né? Sociologicamente falado, do que aquilo que a palavra fala. É muito mais o que o professor falou, que o TikTok falou, entendeu? O que a imprensa falou e pouco... Não tô nem falando, ó, escuta teu pastor. Nem escuta teu pastor, vai ler Bíblia. Pronto. Vai ler Bíblia. Não vamos nem entrar na discussão não vamos induzir nada a ninguém. Teu pastor. Não, cara, antes de você escutar teu pastor, você tinha que estar lendo a Bíblia e sendo bereano. Porque o teu pastor falar, você vai lá e checa na Bíblia, pô. Mas não, o nego não lê Bíblia, mas vai lá na federal e sai com a cabeça, assim... tortaça. É isso, velho. Entendeu? Então, eu vejo hoje que a gente tem uma janela. Eu já falei isso aí e eu já conversei sobre isso também com o Brunão, né, Bruno? A gente tem uma janela, velho. Essa janela não vai ficar aberta para sempre, não, cara. A gente é superior que os argentinos? A gente gostaria de pensar que sim, mas não é. A gente é superior que os colombianos? A gente gostaria de pensar que sim, mas não é. Se os caras experimentaram o mover de Deus, que as nações foram para lá para aprender com os caras, e olha como os caras estão hoje. Vai ver o Canadá, mano. O avivamento em Toronto. O Canadá é um dos países mais socialistas que tem hoje no mundo, do mundo livre. Progressista, né? Do mundo ocidental, cara. Então, cara, eu fico pensando, cara, assim, tem muito a ver com Deus te dá a graça soberana de um mover, mas nós, como igreja, temos que ter a responsabilidade da manutenção do mover. Assim, ó, eu vou descer com fogo, só que você consegue manter o fogo no altar? É isso, velho. Entendeu? Então, quer dizer, ele vem com fogo. Responsabilidade da manutenção do fogo está na nossa mão. Então eu vejo, cara, o Brasil tem fogo. Mas eu não quero ser pessimista, mas eu tenho um pouco de urgência. E essa era uma das grandes questões que eu meio que continuo sem resposta, né? Acho que eu conversei com você um bom tempo atrás sobre isso. Falei, cara, por que parece que tudo que a gente estuda sobre o avivamento, né, o ajuntamento, empoderamento e envio, a gente vê que aquele povo que foi ajuntado, empoderado e enviado, eles não se contiveram em somente ficar naquela experiência espiritual, mas eles falaram, cara, isso aqui precisa se transformar numa reforma social. Sim. Então eles começam com aquela experiência, distribuir hospitais, escolas e tal. E aí parece que o próximo ciclo disso, por mais que demore muito tempo, é um ciclo de uma geração de ceticista. Falei, cara, como é que pode ter sido avivado? É aquele ciclo que você falou, né? Homens avivado, fortes. Reformas que combinam na reforma social, que depois do término disso, quando a gente olha para todos esses países que a gente citou, e a Europa ainda mais, a gente fala, caraca, tipo assim, e aí? Onde que foi Mas aí que que aconteceu no pós de tudo isso para que a gente para que a gente realmente consiga manter algo que o senhor está fazendo, dar manutenção naquilo que o senhor está fazendo? Ô, Bruno, tem um amigo meu, cara, que ele é coreano. E ele é um dos líderes lá da Jocum. Um dos promissores, assim. Uhum. É um cara, assim, que o Lauren Cunningham, o fundador da Jocum, tem ele, assim, como que nem um filho. O nome dele é Sunol. E o cara tava me contando umas histórias do avivamento da Coreia. O pai dele participou daqueles ajuntamentos, tal, e, enfim, das reuniões e tal. Cara, eu não sabia disso. Você sabia que a Coreia... Hoje a gente vê Coreia, Samsung, Hyundai, Kia, LG... Pô, é uma nação que tem... Hoje, cara... BTS. Per capita tá mais rica que o Japão, velho. Caramba. Você tem noção disso, assim, que a Coreia tá passando o Japão em riqueza per capita, cara? Então você tá vendo, assim, é um país extremamente próspero do primeiro mundo. Extremamente próspero. Agora, sabia que 50 anos atrás a Coreia era mais pobre que a Etiópia? 50 só? 50 anos atrás. Cara, por que tem tanto Brasil? Uma vez eu pensei, o meu amigo começou a contar essas histórias, eu falei, então por isso que tá cheio de coreano aqui em São Paulo, pô, lá no Bom Retiro. Os caras são imigrantes, vai imigrar da Coreia. Eles com certeza não imigraram dessa Coreia que tem hoje, aí em 2022. Uhum. Os caras imigraram de uma Coreia que era mais pobre que o Brasil na década de 70. Faz sentido? É isso. Então, quer dizer, daí quando o meu amigo começou a falar, não, a gente era mais pobre que a Etiópia, cara. Quando o Young Cho começou o ministério dele, onde ele morava tinha esgoto a céu aberto. Era um país de terceiro mundo, cara. Era tão pobre e até mais pobre que a Camboja. E o evangelho foi mudando o país.
Foi mudando a mentalidade. A Bíblia foi entrando nas camadas, nas estruturas da sociedade, trazendo um impacto do evangelho lá. A maneira deles fazerem negócio, a maneira deles fazerem educação, a maneira deles fazerem família e assim por diante. Então, quer dizer, foi prosperando a nação. E agora, até a cultura hoje, né? A cultura coreana está no mundo inteiro. E é uma unção, querendo ou não, é uma unção apostólica, né, cara? Os Estados Unidos têm uma unção apostólica da nação. Eles exportam uma cultura. Os coreanos estão começando. Então, cara, a gente está no Brasil, cara. O que o Brasil tem a ver com a Coreia? A gente não reconhece nem a letra. Só que você começa a ver a molecada hoje com K-pop, K-drama. Então, é a cultura pop coreana invadindo, cara, a nossa juventude no Brasil. Então, quer dizer, você já vê um viés apostólico na nação. Uhum. Agora, para pensar, cara, que eles tiveram constantemente sobre eles um agente triturador. Se você perguntar para mim qual que é uma das coisas que eu acho que falta para nós, para continuarmos nessa pegada, é um agente triturador. O Brasil precisa de um agente triturador. Se você não tem um agente triturador como perseguição, o evangelho não saia de Jerusalém. Uhum. Entendeu? Então, daí, o Senhor, na sua soberania, ele permite uma perseguição que daí vai espalhando, velho. E daí, quando os caras começam a ficar confortável, existe um outro agente triturador. Bum, mais, ele espalha um pouco mais. Então, hoje, quando eu olho para o Brasil, o que eu vejo como possíveis agentes trituradores? Porque a igreja evangélica brasileira só vai crescer. A gente só vai crescer, cara. As estatísticas, isso aqui é dado até de entidades que não são cristãs. As estatísticas falam que em 2032 nós vamos ser 51% da população e já tem estatística que diz que é 2030. Então, para pensar, nós somos o quê? O 6º PIB do mundo? Alguma coisa aí. Oscila, 7º, 6º, 5º. Tinha voltado recentemente. Não é? 10. Alguma coisa assim. Cara, você imagina 50% da 6ª maior economia do mundo evangélico. Você tem noção de quanto dinheiro a gente vai fazer, Brunão? Você sabe quanto dízimo que é isso? É muito dízimo, velho. É muito streaming. É muito cachê, velho. É muita oferta. É muita grana que vai entrar para dentro da igreja. 9º lugar hoje. 9º, é. Então você começa a ver aí o voto. Cara, o Brasil, 215 milhões de pessoas, cara. Você está falando aqui de 107, 108, 110 milhões de pessoas votando com viés evangélico. De acordo com a estatística. É muito poder, é muito dinheiro. Daí a minha pergunta fala, aonde fica o agente triturador nisso? Você fica confortável, velho. A igreja vai ficar confortável. As igrejas vão ter aquelas igrejas assim, parece que os templos que parecem um shopping, que nem lá em Dallas. Entendeu? As igrejas naipe Texas. No Texas só tem aquelas igrejas monumental. Então a gente vai ficar nesse naipe, velho. Os pastores, vai ficar tudo bem bom, os cantores, gospel, vai ser isso. A gente vai começar a estruturar a indústria. Tudo é uma indústria. Os não evangélicos já estão olhando para a gente como uma indústria. Se você fizer um produto de café gospel, vai dar certo, velho. Salgadinho, aqui rapidinho. Salgadinho gospel vai dar certo. Tudo vai dar certo que é gospel, velho. Porque você está falando de metade tudo do Brasil. Vende, né? Eu tive uma tudo nichado. Você vai ter metade do Brasil, cara. Eu tive uma reunião esses dias com uma agência sobre o Hub, sobre patrocínio. Sim. A agência falou que a Globo, que é, né? A gente conhece a Globo. Elas estão procurando o público evangélico para anunciar. É lógico, porque sem o público evangélico, os caras não vão sobreviver. Sabe o que a gente vai ter? Quem sonharia que um dia o Lula ia vir de joelho implorar o voto evangélico? Jamais. Ele está. Tá se mordendo, quem pensaria jamais. Que um dia a Globo, que ficava metendo pau nos evangélicos, até hoje mete pau, porque a gente sabe o que eles acreditam, mas eles estão falando, público evangélico, eu preciso de você. Por que eles acham? Porque eles estão vendo mamão na gente, eles estão vendo assim, ó, o cifrão. A gente precisa de vocês, cara. Então, eu vejo isso com o quê? Metade com que legal, estamos crescendo, que legal, vamos nos estruturar, que legal, vamos profissionalizar muita coisa que é uma bagunça, porém, aonde vai estar o agente triturador? Então, a gente já tinha antigamente um agente triturador, na década de 80, quando eu nasci e cresci, que é ser evangélico. Evangélico, quem que é evangélico? Mulher, pobre e burro. Cabeludo de saia. Até aí, 90 era depreciado. Não era, você é zoado, você vai pro colégio, você vai sofrer bullying. A família se converteu em 90, véio. era zoado. Você vai escolher esperar? Você é careta?
Você lembra? Essas campanhas. Quando o Kaká começa a falar que ele ia casar virgem, quando a Renascer começa aquela campanha de sou careta drogas bar, tipo, essas coisas assim, era tipo, o quê? Ninguém falava sobre essas coisas, cara. Então, por isso que a conversão do Rodolfo foi tão revolucionária. Hoje aqui os caras que são os top aí do mundo pop brasileiro se converte, desconverte tudo em 3, 4 meses e ninguém fala nada, velho. Já se tornou uma coisa normal, entendeu? Então, eu fico pensando, a gente já tinha um agente triturador. A gente não podia escutar a música do mundo. A gente não podia nem assistir vídeo filme da Disney, você lembra dessa época? Josué Erion. A gente lembra. Sex na nuvem do... Meu, você era zoado no colégio por tudo. Então, eu fico pensando, a gente tem que fabricar um agente triturador. Senão a gente não vai durar fiel. A gente tem que fabricar. Que quando eu falo fabricar, eu penso, minha teoria, ou a gente começa o movimento de envio de missionários, ou a gente começa o movimento de oração, ou os dois. Porque se eu e você, a gente tem um amigo que é missionário no Afeganistão, eu posso até estar vivendo no conforto do evangelho no Brasil. Mas quando eu recebo e-mails, quando eu recebo notícias do meu amigo que é missionário no Afeganistão, eu tô aqui no meu bem bom, mas eu tenho um momento que eu falo, caraca, velho, carregar a cruz custa. Viver para Jesus custa. Meu brother, cara, cresceu comigo, jogando bola, escola dominical junto comigo, grupo de jovens junto comigo, tocava na banda junto comigo. Hoje o Senhor chamou ele para estar lá no Afeganistão, o cara corre risco todo dia. A mulher dele pode ser estuprada a qualquer momento, os filhos deles podem ser degolados a qualquer momento pelo evangelho. Traz uma sobriedade que você já joga no grupo do WhatsApp. Galera, vamos orar lá pelo Nelsinho, que está lá no Afeganistão, vamos levantar uma oferta aqui. A igreja se mobiliza para isso. Você entende o que eu estou falando? Toda igreja precisa ter um missionário na janela 1040, porque aquilo lá vai te manter conectado à perseguição. De alguma maneira, nós precisamos ter algum contato com perseguição para ser um agente triturador. Senão, cara, a gente começa a ficar embebedado de uma prosperidade evangélica que vai nos desconectar da raiz do evangelho, da origem. Até que naturalmente aconteça esse agente triturador? Cara, eu acho que não é uma coisa que... Por exemplo, eu fico vendo assim... Os Estados Unidos, cara, faz tempo que os Estados Unidos está andando em prosperidade. Mas os Estados Unidos nunca parou de investir no evangelho, cara. Você vê missionário americano para tudo quanto é canto, velho. Até hoje. Você vê os caras investindo. Até hoje os caras estão investindo em ministérios fora, cara. Para mim, essa nossa eleição atual, ela vai determinar o quanto de cheiro a gente vai ter desse triturador ou não. Cara, eu sou da opinião, eu tava conversando... Cheirinho de perseguição. Eu tava conversando com o pastor Silas Malafaia e eu perguntei para ele, pastor, tua opinião, e se o Lula ganhar? Ele falou uma coisa para mim que eu fiquei pensando, cara. Meu irmão. E não, ele sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, se o Lula ganhar porque Deus permitiu para tratar a igreja. Rapaz... Porque não tem explicação, cara. Não tem mesmo. Não tem. E eu vou te falar, velho, se o Lula ganhar, matematicamente a gente ganha no sentido de que a igreja vai ter que ser purificada. Entendeu? Então, assim, o que eu vou fazer? Eu vou votar para o candidato que tem mais a ver com os valores bíblicos do que o outro, que nesse caso, no meu ver, é o Bolsonaro. Mas eu entendo que se o Lula ganhar... eu vou entender que Deus é soberano, continua soberano, e a igreja vai ser purificada pelo processo. E se o Bolsonaro ganhar? A igreja vai ser perseguida, né, no processo, né? Porque... Vai, não. Sim, ele já está falando, a gente precisa segurar esses pastores que acham que isso aqui é lá. A igreja vai ser perseguida. E se não for perseguida, eu oro para que a gente venha a ser, que nem Jesus diz, astuto como a serpente, para entender que quando os caras vêm para... Vem, chega aqui junto... a gente vem entender as intenções por trás. Entendeu? Porque vai ser um dos dois. Ou os caras vão vir perseguindo a gente, ou os caras vão vir aliciando a gente. É um dos dois. Então a gente vai ter que ter discernimento, a gente vai ter que descansar na soberania de Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. E, cara, no final das contas, você vai lá e você vota de acordo com valores bíblicos. Eu não tô votando por uma personalidade, por um nome. Eu não vou votar... eu amo esse homem aqui. Esse homem aqui é o salvador do Brasil. Eu não acredito em nada. Eu não acredito nisso. Não tenho. Mas eu tenho que votar
de acordo com os valores mais próximos. Quem está mais próximo dos valores bíblicos aqui? Para mim é óbvio que é a agenda do Bolsonaro. Eu concordo com tudo do Bolsonaro? Não concordo. Não concordo. Eu acho que ele é o candidato ideal? Não acho que ele é o ideal. Mas, diante de Lula e Bolsonaro, você vota para quem? Você chegou a assistir, ouvir alguma coisa do podcast do Bolsonaro? Do Flow? Do Flow agora? Eu vi umas partes. Cara, eu achei ele bem... 5 horas, não deu pra assistir tudo. Não tem como, não dá, né? Mas eu achei ele bem firme nas questões que seria cristãs, vamos dizer assim, sobre aborto, sobre tudo isso que envolve, que tem a ver com o cristianismo. Eu achei ele bem firme, postura de tipo assim, não vai, aborto, não esquece, não vai ter. Sem negociar, sabe? Eu achei ele